Oiê, tô ao vivo, bora lá! Hoje eu vou ter uma convidada mega especial aqui com a gente. Deixa eu fixar aqui o comentário, colar, publicar. Olá, Gabs! Olá, Bruna! Vamos chegando, gente! Hoje eu almoço com a Clara número 7. Já faz um tempo que eu tô fazendo essa série, que é toda sexta convidar alguém, alguma pessoa que seja especial pra mim. E hoje quem vai estar aqui com a gente é a Mari Vidal. Oi, Mi, também, seja bem-vinda. E, gente, eu tô super feliz porque essa é uma série que eu tinha interrompido por 2 semanas, porque eu tava fazendo lives diárias. E agora estou de volta, estamos de volta, né? Saudades dessas lives, só gente linda. É verdade, Mi, só gente linda, né? A Mi foi a pessoa que abriu essas lives aqui. Oi, Maura, seja bem-vinda. E assim, pessoal, hoje eu convidei para estar aqui com a gente a Mari. E a Mari, nós fizemos cursos juntas. E ela vai contar um pouquinho pra gente sobre a vida dela primeiro, né? E o objetivo da live de hoje, o objetivo da live dessa troca de toda sexta às 11h11 é trazer pessoas que possam agregar ainda mais o nosso conhecimento, ainda mais o nosso aprendizado. Então, eu vou aceitar a Mari aqui, eu vi que ela já me pediu autorização. Obrigada, Mari. Eu vou aceitar. Eu queria só dar uns minutinhos aí para ver se algumas pessoas vão entrar. De qualquer forma, eu vou chamando a Mari aqui, porque depois quem assiste na reprise fica o conteúdo completo aí, né? Então, deixa eu aceitar. Bom dia! Oi, Mari! Bom dia! Tudo bem? Eu tô bem, e você? Tudo bem! Eu quero te agradecer muito por você ter topado estar aqui comigo. Esse quadro, Mari, eu faço ele já é o sétimo, né? Você é a minha sétima convidada. E são só pessoas super especiais mesmo, pessoas que eu Ah, acredito que podem me ensinar também. Eu até brinco, eu falo, gente, esse quadro é para eu aprender. Eu trago pessoas aqui que eu vou aprender e aí eu faço ao vivo, porque quem quiser aprender comigo, ótimo. Mas eu acredito muito nessa troca, sabe? Desse bate-papo, e eu sei o quanto é possível aprender com a experiência de outras pessoas. Enfim, muito obrigada por estar aqui, muito obrigada. eu que agradeço, Clarinho, o convite, a oportunidade. Fiquei muito feliz. Gostei muito do que você explicou como troca, né? Eu também acredito muito nisso, que quando a gente está conversando, a gente sempre tem ao que contribuir e ao que aprender, né? Então eu gostei bastante do título de troca. Muito obrigada pela oportunidade. Eu agradeço, que bom. Mari, então conta um pouquinho aí, por favor, eu quero saber assim, quem é a Mari e o que a Mari acredita, por que você faz o que faz, enfim, contextualiza aí, por favor, para mim e para o pessoal também, né? Tá, ok. Bom, a Mari tem hoje 33 anos. Eu vou falar mais no sentido profissional, tá? Eu me formei, a minha primeira formação foi na educação física. Eu fiz faculdade dentro da área de biológicas, né? E trabalhei por 13 anos nesse mercado, né? Com preparação física para pessoas comuns, atletas amadores, né? Clarinha, você conheceu meu marido, o Vini. Aham. Isso, e a gente tem um espaço, né, para isso. Porém, por questões pessoais e também profissionais, aquilo não era tudo para mim. Eu me sentia realizada, eu gostava do que eu fazia, já era um método diferenciado, não era convencional. Digamos que popularmente conhecido como treinamento funcional, é o método que Uhum. a gente trabalha, né? A gente foi buscar muito conhecimento fora e tudo mais. Mas algumas coisas pessoais e profissionais me levavam muito para tentar entender o comportamento humano. E aí eu comecei a fazer terapia, e um ano depois que eu fui fazer terapia, eu comecei a estudar psicanálise. E aí foi uma portinha que abriu para várias outras, né? Então, esse ano eu concluí minha formação como psicanalista, mas também já fiz formação em coaching, estou nas formações de Enneagrama, de PNL, em transição de carreira. Então, hoje já estou atendendo os meus pacientes com programas de mentoria, né?
tudo voltado agora para a área do comportamento. Ai, que fantástico. Mari, eu não sabia que você era educadora física, sabia? Não sabia. E, Foi a minha primeira formação. e que legal. E agora você terminou então a psicanálise e já está atendendo e já largou de vez a educação física? Estou numa transição, né? Eu Tá. diminui muito meu volume de aulas para ter oportunidade também de começar a atender, né? Então eu falo que eu estou numa transição. Foi gradual, né? Mas eu já estou mais em processo de atendimento na área do comportamento, do coaching, com mentoria, com paciente, do que com alunos. Ah, que demais. E agora na internet também, né, Mari? Exatamente, é um novo universo para mim. Eu falo que está sendo um grande desafio, mas um grande aprendizado. Eu nunca fui Sim. muito familiarizada, então está sendo uma oportunidade muito interessante. Sabe que isso que você traz, né? Eu nunca fui muito familiarizada. Eu acredito, pelo menos as pessoas da nossa geração, assim, que é uma dor de todo mundo. Porque todo mundo, quando vem falar comigo, ai, Clara, mas internet, eu não entendo muito de Instagram. Eu falo, gente, eu também não, só vai, porque eu acredito muito nesse movimento pra gente aprender as coisas, sabe? E até fugindo um pouco do nosso assunto, porque a gente vai falar de decisões hoje. Mas eu estava aqui escrevendo sobre isso, sobre a importância da gente estar em movimento. Você trouxe que está fazendo essa transição já em Uhum. movimento, né? Então você não falou assim, ah, e o que será da minha vida? Não, você falou, deixa eu experimentar uma formação em psicanálise, deixa eu ver se eu gosto. E aí gostou, fez sentido. Enfim, aí vai entendendo depois que já está em movimento. Eu acho isso muito fantástico, assim. E pegando um gancho na sua fala também, Clarinha, isso é uma coisa que eu acabo trabalhando em mim, mas sempre que posso também recomendo para as pessoas. Algumas pessoas sentem a necessidade de ter uma resposta para depois entrar em movimento, né? E isso facilita muito quando você já tem essa resposta pronta. Só que às Sim, vezes a resposta vai vir pelo movimento, pela exato. experiência, né? Então, assim, eu concordo muito quando você diz que essa coisa de entrar em movimento, ainda não tenho domínio, ainda não sei, mas vamos fazer um caminho caminhando. É. E eu acho que, na maioria das vezes, né, Mari? Na maioria das vezes as respostas vêm em movimento. Porque, sei Com lá, vamos supor que certeza. você falasse, quero fazer uma transição, percebi. Nossa, gente, o foco, gente, daqui a pouco a gente entra em decisões, tá? Mas eu gosto, enfim. É, vamos supor que você, gosto muito dessa área de comportamento, vou fazer uma formação em psicanálise. Pô, não era o que eu gostaria, não era o que eu esperava, podia acontecer, mas você só descobre isso porque você foi lá e começou a fazer, né? Exatamente. E às vezes a gente tem esse medo de começar pelo medo de perder tempo, e depois eu vi que não era o que eu queria. E eu costumo dizer que a gente não muda de carreira, a gente muda de atuação. Então, assim, hoje eu estou, né, nessa atuação com pessoas de uma forma individual, num outro modelo. Mas tudo que eu aprendi dentro dos 13 anos que eu trabalhei na parte de preparação física, eles continuam comigo e com Sim, certeza contribuem muito para essa com minha certeza. transição. Então, não existe essa perda de tempo. É importante mesmo entrar em movimento. Nossa, super, amei, amei. E mais uma coisa para a gente entrar em decisões aqui, que, que é a questão desse medo que você trouxe, né? Medo de, e se não der certo? Gente, se não der certo, muda o caminho, muda a rota. Mas, de novo, só vai saber se não vai dar certo se tiver em movimento. Eu amo isso. Perfeito. Me Concordo, empolguei, Clarinha. me empolguei, Mari, porque com a sua história, eu só reforço aquilo que eu acredito, sabe, gente? Você precisa do movimento. Enfim, vamos falar de decisões? Vamos! Mari, no seu descritivo lá no seu Instagram, tá falando que você traz clareza para as pessoas tomarem melhores decisões. Quero saber, me explica um Exato. pouco. O que é isso? Por que as pessoas precisam de clareza para tomar decisão? Enfim, por que as pessoas têm dificuldade de tomar decisão? Por que é importante tomar decisão? Nossa, foram muitas perguntas de uma vez só. Vamos lá. Por que é importante as pessoas tomarem decisões? Eu vou falar numa parte meio teórica e vou usar alguns exemplos do que já aconteceu na minha vida, tá? Começando por mim, a gente se conheceu, Clarinha, em um dos cursos de autoconhecimento chamado Enneagrama. Não sei se Uhum. todo mundo aqui conhece, mas ele foi realmente um grande divisor de águas na minha vida, porque dentro dessa ferramenta eu me descobri num perfil emocional. E eu entendia que eu tinha muitas emoções, mas eu não conseguia organizar essas emoções.
E quando você faz escolhas sem você ter clareza, a gente acaba criando mais expectativas e se frustrando mais. Porque a gente vai no impulso, no ímpeto, sem uma organização em relação ao que eu estou fazendo. Então, se a minha expectativa em entrar na psicanálise era me apaixonar, entrar numa área acadêmica, e de repente eu olhei, terminei o curso e falei assim, poxa vida, não é isso que eu quero. Eu poderia estar, diante daquela expectativa, me sentindo mais frustrada, né? Agora, se eu tenho clareza dos prós e contras, eu começo a entender o que aquilo pode, né? Porque não é um caminho fechado, mas aquilo pode me oferecer, as possibilidades que eu tenho dentro das minhas escolhas, eu acabo diminuindo as expectativas e as minhas frustrações. Então, eu acredito que a clareza contribui muito para isso. Eu consegui te responder? Super! E eu acho super importante, eu falo muito dessa questão da expectativa também. Eu nunca, para ser bem sincera, assim, não tinha essa associação com essas decisões. Eu falava apenas da expectativa, né? Gente, cuidado com as expectativas que você coloca, porque elas são suas e não do outro. E como eu falo muito da comunicação, principalmente uma pessoa com a outra, eu falo muito disso, né? A outra pessoa te decepcionou ou você colocou expectativas demais na outra pessoa? E quando você fala disso para tomar mais decisões, exatamente para eu entender se fui eu que me frustrei mesmo, né? Se algo me frustrou ou se a minha expectativa que era muito grande, fica perfeito. Amei, amei. Exatamente. E assim, você falou um ponto importante, né? Que é o gancho que eu utilizo, que é trabalhar o autoconhecimento para a gente conseguir ter essa clareza, né? Porque quando eu tomo uma decisão por mim, pelas coisas que fazem sentido para mim, os meus valores, quando eu entendo o que é importante para mim, fica mais fácil eu diminuir as minhas expectativas. Eu não sei se a gente chega a um ponto nulo em relação às expectativas, né? E as frustrações, porque às vezes a gente pode até desenhar as possibilidades, né? Qual que é o cenário que me espera. Mas a gente não tem controle, né? Eu acho que a questão é realmente a gente conseguir entendendo o que para mim faz mais sentido para a gente parar de delegar, né, a responsabilidade para os outros, essa expectativa que o outro que não me atende, né, e assumir mais essa autorresponsabilidade. Acho perfeito quando você coloca isso, de não chegar no ponto nulo, porque eu concordo. Isso até é baseado em tudo que a gente acredita, né? Em tudo que eu espero mesmo, tanto do outro quanto daquilo. E essas expectativas, elas vão existir, mas eu acho, Mari, que quando temos clareza, conseguimos olhar para aquela situação, poxa, e se questionar mesmo. E aí vem o autoconhecimento também, né? Poxa, entendi que a minha expectativa foi muito grande. Como que agora que eu me frustrei, por exemplo, eu me sinto? Sabe? Como que eu me sinto em relação a isso? E por que eu me sinto assim? E é um caminho que eu trabalho bastante também, de olhar para dentro. E a comunicação não violenta, ela traz muito isso. De, peraí, o que isso tem a ver com você? Então, concordo com 100% quando você traz que é difícil chegar no nulo de expectativa. E eu vou ser bem sincera que eu não sei nem se tem graça, viu, Mari? Chegar no nulo. É legal ter expectativas. Com certeza. Minha visão, né? Contanto que a gente saiba que podemos nos decepcionar e não colocar esse peso no outro. Exato. Eu acho que esse é o grande lance, sabe, Clarinha? Pegando o gancho da sua fala. Quando a gente tem uma ambição, quando a gente tem esses objetivos, é natural que a gente crie uma ansiedade positiva, aquela ansiedade que não te limita, né? Que não te prejudica. Mas aquele friozinho na barriga, quando as coisas, né, vão acontecendo. E também eu acho que não tem como a gente falar que a gente não se frustre e que a frustração seja ruim. Porque, na verdade, a frustração só mostra que eu criei alguma expectativa ou que eu achava que eu estava no controle de uma situação. Então, a própria frustração também traz muito aprendizado pra gente, né? Depende muito de como a gente vai olhar. O que eu acredito é que quando a gente começa a ter mais clareza, né, desse mundo interior, a gente começa a diminuir esse 8 e 80, né, entre a expectativa e a frustração. Não que elas não vão existir, mas a gente vai tendo uma oscilação, eu diria que um pouco menor. Vai aprendendo a trabalhar melhor com isso. Perfeito. E quando a gente fala que a expectativa ela é importante, eu acho, como você disse, esse friozinho na barriga, é isso que nos impulsiona, né, Mari? Então é importante falar, nossa, eu acho, eu espero que eu vou conquistar isso.
Contanto que preciso me conhecer, concordo com tudo que você trouxe. É importante conhecer para saber lidar com algo, com uma possível frustração que possa vir ali. Exatamente. E Mari, deixa eu te perguntar. Vamos lá. Tá, eu entendi a importância da clareza no processo de decisão. Agora, por que é tão difícil tomar certas decisões? Eu acredito que a gente, como seres humanos, a gente não tem uma facilidade. É difícil uma pessoa muito assertiva, muito objetiva. Com certeza, as pessoas que têm esse padrão mais mental, mais lógico, podem ter mais facilidade do que outras pessoas, como é o meu caso, mais emocional, que tem mais dificuldade de organizar a razão, né? Mas isso não é uma regra. Mas eu acredito que a gente hoje é muito estimulado, no momento em que a gente vive, e a gente quer o bom de tudo. Então, assim, eu quero ser psicanalista, eu quero me formar, abrir meu consultório e já ter 10 clientes na minha porta. Eu Clientes não quero perfeitos, né? Que não enchem o saco. Pagando bem, onde eu nem preciso fazer a transação de carreira. Ah, então tá bom, amanhã eu já não trabalho mais, hoje eu já tô aqui, tá tudo certo. Eu quero esse lado bom da coisa, né? Sim. E aí, quando eu começo a ter muitas opções, eu começo a pensar no lado bom de tudo. E aí eu não consigo bom de tudo. Então, abrir mão de alguma coisa que é bom é que vai pegando. Poxa, eu queria tanto esse A, mas eu também queria o B, porque o B também é legal, mas o C também é bacana. E aí isso vai gerando, eu acho, que essa insegurança, né? De, será que eu escolho por aqui? Será que eu escolho por ali? Então, eu acredito que a gente tem um lado, aprender a dimensionar o lado positivo e diminuindo as expectativas, que seria entender também o ônus e o bônus, né? Então, tem o lado bom, mas tem o outro lado. Estou em transição de carreira, então... Vamos ralar, preciso que as pessoas me conheçam agora nesse novo meio, né? A coisa não vão 10 clientes bater na minha porta, assim. Eu acho que é mais ou menos por aí. Por enquanto. Mari, super importante uma parte da sua fala que você trouxe, que me remete a algo que eu falo bastante, que eu acho relevante falar aqui também. O quanto tomar decisões é abrir mão de alguma coisa. Tem uma música do Charlie Brown que falava assim, cada escolha uma renúncia, essa é a vida. Exato, exato. E é isso, né? Talvez exatamente o medo de perder tudo de bom. Agora, você acha que tem também, porque na minha visão tem, tá? O medo de dar errado. Então, eu posso até ter várias opções, mas, poxa, peraí, eu tenho várias opções, mas todas as opções têm a possibilidade de dar errado, de não sair como eu gostaria, de não atender as minhas expectativas. Então, eu vou ficar quietinho aqui no meu lugar, não vou tomar decisão nenhuma, vou continuar com um trabalho que eu não gosto, vou continuar em um relacionamento que eu não gosto, vou continuar fazendo aquilo que eu não gosto, mas que eu sei que aquilo ali me mantém seguro. Exato, a famosa zona de conforto, que eu gosto do nome de proteção, né? Porque quando eu já conheço esse universo, ele acaba sendo mais confortável para mim. Clarinha, eu concordo muito com o que você disse. Eu acabei usando um aspecto otimista da coisa, né? Desse olhar de ver tudo positivo. Mas, às vezes, o inverso também é verdadeiro. Eu acabo olhando só o que tem de ruim. E isso me limita. Então, se eu for por A, eu vou dançar aqui. Se eu for por B, eu vou escorregar ali. E aí a gente também não quer passar por essas frustrações ou correr o risco de passar por essas frustrações. E aí nisso eu acabo paralisando, né? Como você usou a palavra medo, o medo ele tem essa zona, né? De um lado ele nos protege, nos traz uma antecipação, uma cautela, né? Uma proteção, mas ele no outro extremo, ele nos paralisa, né? Então assim, se eu tô com medo além dessa zona de proteção, eu acabo não entrando em ação por alguns motivos. Então, se eu me prender também só às negatividades, pode ser que esse medo fique latente e eu também me sinto inibida de entrar em ação. Perfeito. E sabe, Mari, quando eu me sinto inibida de entrar em ação, de fazer qualquer coisa, que seja, de novo, uma transição, ou terminar um relacionamento, ou qualquer coisa, quando eu escolho não agir, é importante a gente ressaltar o quanto isso também é uma decisão. Então, eu acho assim,
peraí, não, preferi não decidir. Tem aquelas pessoas que falam, né? Não, decide você, eu prefiro não decidir. Isso também é uma decisão, pelo menos na minha visão, eu escolhi abrir mão da minha escolha. Mas eu escolhi abrir mão de algo que pode dar certo. Assim como eu escolhi abrir mão, pode ser uma frustração? Pode, mas pode ser um aprendizado também, né? Perfeito, perfeito. Eu concordo muito com o que você traz também, porque assim, eu vejo isso já nos meus atendimentos, né? As pessoas, às vezes, por uma visão limitada dentro de algum aspecto, né? Eu olho a saída como uma. Então, assim, a minha saída é essa. Então, eu acredito que aquela é a minha única escolha. E eu não quero optar para correr o risco, né, daquilo, então eu escolho não escolher, né? Eu fico nessa posição de retaguarda e de continuar onde eu tô, mas as pessoas não conseguem perceber muitas vezes que isso também é uma escolha, né? Essa zona de proteção, de controle, né? Bom, se eu não vou para um lugar novo, não crio um movimento novo, eu tenho um domínio da onde eu já tô, né? Incluindo de correr um risco, mas também de correr um benefício, prazer, alguma coisa positiva também, né? Perfeito, Mari, amei. Agora deixa eu te falar uma coisa, deu uma travada aqui pra mim. Eu ainda tô te ouvindo bem, mas a sua imagem tá travada. Aí, voltou. Eu tô te ouvindo. Tá? Você tá me vendo? Mas tá me vendo também? Eu não sei se é a internet da minha casa. Toda vez que eu tenho algum convidado, isso acontece, sabia? Eu tô começando a achar que é aqui mesmo. Você tá travada pra mim, mas eu tô te ouvindo. Então, gente, conta pra gente. Já aconteceu. Tá travando aí pra vocês? Ou é só aqui? Me fala aí, por favor, ajudem. Porque se for... E por mim, dá pra continuar, mas se o pessoal estiver travando também... Bora lá, então. Que ninguém respondeu ainda, demora um pouquinho, né, até chegar. Tem um delayzinho. Mas você agora voltou, agora tá normal pra mim. Ô, Mari... eu gosto muito de falar isso, sabe? O quanto ficar parada também. Ah lá, tá travando mesmo. Não, tá ok. Que acho que veio no delay, né? Mas parece que dá pra ir, né? Travou, mas agora tá bom. Isso mesmo. Então vamos lá. Vamos lá, então. Eu gosto muito de ressaltar isso, sabe, Mário? O quanto não decidir é uma decisão. E uma outra coisa que eu gosto muito de falar quando eu falo de decisões em si é que absolutamente tudo na nossa vida são decisões. Eu escolho acordar para ir trabalhar. Ah, não, claro, mas eu só acordo porque eu tenho que trabalhar. Sim, mas é uma escolha, porque se você tem que trabalhar, se você quer manter o seu emprego, você está decidido a levantar para manter o seu emprego. Ah, não, claro, mas se eu pudesse mesmo escolher, eu ficaria na cama. Independente, foi uma escolha, sabe? E eu gosto muito de trazer isso e ressaltar que tudo na nossa vida são decisões. E o que acontece é que tomamos muitas decisões de forma automática. E aí deixamos que o nosso inconsciente decida a nossa vida. Na minha opinião é isso, tá, Mari? Então, desde vou tomar banho agora, ou vou tomar banho mais tarde, ou nem vou tomar banho, ou... Tudo isso são decisões. Vou comer o quê? Que roupa eu vou colocar? E essas decisões, por mais que sejam pequenas, são decisões que nos exigem um certo esforço que nos cansa no final do dia. Então, quanto mais decisões eu tomo ao longo do dia, por mais que pequenas e automáticas, no final do dia, e aí eu quero até saber a sua opinião em relação a isso, tá? Pode ser que quanto mais decisões eu tenha tomado durante o meu dia, mais cansada eu esteja lá no final do dia. E o que muitas pessoas fazem é deixar para tomar decisões importantes, decisões que vão dar um rumo para a vida, muitas vezes no final do dia. E na minha opinião, como a gente está falando aqui de decisões assertivas, eu acho que uma forma de tomar decisões mais assertivas, além de colocar isso, o que eu perco, o que eu ganho, qual é a melhor porta, é você tomar decisões pela manhã. Eu queria saber se faz sentido isso para você, enfim. Não, faz sentido sim, Clarinha. Concordo muito com o que você falou. Eu vou tentar pegar a primeira parte da sua fala, quando você trouxe a questão do inconsciente, né? A PNL fala do inconsciente, a psicanálise também, né? Quando a gente pensa no trabalho de autoconhecimento, é realmente isso, né? A gente pensar em sair, conseguir acessar as nossas informações inconscientes e começar a trazer para o... Travou.
Agora deu travou. Eu ouvi só você falando assim, começar a pegar as informações do inconsciente e Ah, aí tá. travou. Agora tá ok. Tá. Tá. E trazer para o consciente, porque como o nome diz, né? Se eu não tenho consciência, como é que eu posso gerar alguma mudança? Então, a partir do momento que eu começo a ter consciência, né, dos meus comportamentos, das minhas escolhas, é que eu posso criar um cenário diferente. Então, esse exemplo que você usou sobre trabalhar, não gosto de acordar cedo. Eu vi muito isso, né, ao longo desses 13 anos na área da educação física. Eu não tenho tempo para fazer exercício, eu não consigo comer direito. Isso também são escolhas. E enquanto a gente não começar a trazer, né, num primeiro momento, essa autoobservação dos próprios comportamentos, e conseguir entender que é uma escolha, né? Eu permanecer nesse trabalho que tem essa carga horária, que eu preciso entrar nesse horário. É uma escolha me alimentar bem ou não, né? É uma escolha fazer exercícios ou não, né? Então, eu já lido com essa mudança de comportamento já tem um certo tempo. Mas enquanto for inconsciente, a gente às vezes não consegue perceber. Então, acho que por isso que o trabalho do autoconhecimento é importante dentro dessa trajetória. A segunda parte da sua fala é essa questão do desgaste que a gente tem, né? Tem um estudo que eu li, eu não vou conseguir agora trazer a referência para você, mas que ele explicava isso, né? A gente gasta uma energia para pensar e para tomar decisões. Então, muitas das pesquisas de produtividade, elas trabalham muito em cima disso que você falou, né? Então, assim, os grandes empreendedores, as grandes masterminds que têm técnicas de produtividade, trabalham justamente em cima disso. Então, como é que o meu estilo de vida vai me proporcionar ter posicionamentos e decisões sérias e, né, impactantes, porque se você pensar nesse mundo do empreendedorismo, às vezes tem multinacionais, né? Esses CEOs, né, que trabalham assim. Como é que eu posso levar o meu dia de uma forma a ser produtivo? Que eu tome as decisões certas, né? E tem muito disso, né? Quem manja muito desse assunto é o Vini, né? Mas tem vários rituais que você faz ao longo do seu dia para conseguir dar o descanso necessário para o seu cérebro e conseguir retomar de uma forma tranquila. Mas com certeza no período da manhã é o horário que a gente está mais descansado em todos os sentidos, fisicamente, né, e mentalmente. A gente vive uma era onde a gente é muito metralhado de informações, né? Desde a nossa luz que é artificial, né, até o som, ao celular, a televisão, o celular principalmente virou uma parte do nosso corpo, né? Ninguém fica sem celular. Então a gente recebe informação a todo momento e isso já é um desgaste para a gente assimilar, né? Digerir. Então, se eu já tô com essa mente muito cansada, eu tomar uma decisão no final do dia que eu já recebi milhares de informações, com certeza vai me comprometer na clareza. Eu não digo que no resultado, mas na forma de me posicionar de uma forma tranquila. Não, eu tô certa disso, né? Aquela autoconfiança interna. Eu acredito, concordo com você. Nossa, amei. Amei. Obrigada, Mari. Agora, eu quero pegar um gancho aí de uma fala sua, que hoje o celular faz parte de quem nós somos, né? Isso é tão engraçado que hoje a gente não fala assim, ai, meu celular acabou a bateria. A gente fala, ai, eu estou sem bateria. Para falar que o meu celular está sem bateria. Não é? É verdade. Eu vi uma palestra de uma pessoa, isso não fui eu, tá, gente? Foi uma palestra, eu também não lembro o nome da pessoa, mas era um cara que estuda, que faz o futurismo mesmo, né? O que vai ser do mundo. E aí ele trouxe isso, ele falou, gente, a gente não fala mais o meu celular está sem bateria, a gente fala eu estou sem bateria, como se o celular fosse o quê? Se a bateria do meu celular acabar, ferrou, eu acabei. Enfim. Não, concordo muito. Eu vejo assim, isso eu posso dentro da minha casa, que já aconteceu. Você sair sem carteira, sem documento, mas você não sai sem celular, né? Aquilo tá tão incorporado. E como você trabalha com a questão da comunicação, isso acaba sendo um reforço pra gente mesmo, né? O quanto a gente é dependente disso. Porque a partir do momento que eu me coloco na posição de que eu estou sem bateria, eu tô afirmando pro meu inconsciente que realmente eu preciso desse celular, eu dependo dele para estar com bateria, né? Uma comunicação dentro de uma comunicação interna, né? Que reforça isso também, essa dependência. Perfeito você trazer isso, porque eu falo exatamente isso.
E eu trabalho com esses dois estágios da comunicação, né, Mari? A comunicação interna, que para mim não existe uma comunicação externa sem essa comunicação interna positiva. Então, isso daí faz total diferença, realmente. Eu mando esse recado pro meu inconscientezinho lá, assim, ó, filhão, minha bateria acabou. E é um exercício, né, Clarinha? Eu acho que você tem muito mais propriedade do que eu para falar sobre isso, mas assim como a gente não observa os nossos comportamentos, como a gente disse, eu queria acordar mais tarde e eu não percebo que isso é uma escolha, a gente também não tem essa consciência da nossa comunicação, né? Nem com o Perfeito. outro e nem com a gente mesmo, porque a gente quer que o outro nos entenda. E uma vez eu vi uma pessoa falando isso, né? O problema de comunicação é problema de comunicador, né? A gente quer que o outro entenda do mesmo jeito que a gente, né? Exatamente. Acha que a pessoa tá aqui dentro da mente, né? É isso aí. Entendendo tudo que você fala. Exatamente. Ô Mari, vamos falar agora de novo, voltando a decisões. Eu gosto Uhum. muito desse tema, tá? É por isso que eu falei, né, Mari, vamos falar sobre como tomar decisões assertivas. Porque tem uma frase do Tony Robbins que é muito famosa, e eu gostaria que a Que é gente nos conversasse um momentos de pouquinho dela. decisões, né? Exatamente, que não são as suas condições, e sim as suas decisões que determinam os seus destinos. E aí tem essa também, né? É no momento de decisão que seu destino é traçado. E eu queria que você falasse um pouquinho disso. Você concorda que não são as suas condições, que são as suas decisões que determinam o seu destino, ou o seu futuro, sei lá, no que... E essa outra também, né? Que é nos momentos de decisões que seu destino é traçado. Você concorda com isso? Você acha que sim, é importante eu tomar decisões mais assertivas? Eu concordo, Clarinha. Eu acredito que isso demanda muito autoconhecimento para a gente conseguir levar essa frase de uma maneira profunda, né? Então, quando eu consigo entender a minha autorresponsabilidade, eu consigo me colocar numa posição de decisão e realmente criar grandes mudanças. Agora, se eu não tenho essa percepção interna, eu acredito que a decisão ela pode ser vazia, né? Então, assim, são os momentos de decisões. Se eu conseguir olhar que todas as minhas escolhas me trazem aprendizados, eu acredito que sim, as decisões vão sempre trazer uma condição diferente para a gente e fazer com que a gente entre nesse movimento, né? Porque a partir do momento que eu decido por algo, eu já estou saindo do padrão onde eu estou. Alguma coisa diferente vai ter que acontecer, né? Sim. Então, o começo da nossa conversa, a gente estava falando disso, né? Sobre as expectativas e as frustrações. Então, se eu decido por alguma coisa, eu estou correndo o risco de atender as minhas expectativas ou não, de me frustrar ou não. Então, se eu trabalho a minha decisão em prol disso, eu acredito que a nossa vida muda. Eu Ai, que consegui te lindo. responder? Conseguiu, e aí você me remeteu a uma frase também que eu ouvi uma vez e que fez muita diferença para mim, que é essa questão de correr o risco, que é até o Leandro Aguiari que falou essa frase. E ele disse o seguinte: para dar certo qualquer coisa na sua vida, quero emagrecer, quero guardar dinheiro, quero passar por uma transição de carreira, quero casar, tudo. Para dar certo, precisamos correr o risco de dar errado. Porque aí, de novo, entra o que nós falamos no início. Nós só vamos saber no movimento. Exato, exato. E você falando agora, assim, eu também lembrei de um livro, que é um livro de cabeceira que eu tenho, que é do Deepak Chopra, que chama Sete Leis Espirituais do Sucesso. Uhum. Se eu não me engano... Você conhece? Eu conheço, eu já vi o documentário, eu nunca li o livro. Exato. E se eu não me engano, acho que é a sexta lei que ele fala sobre a sabedoria da incerteza, né? Porque quando eu já tenho a certeza de tudo, eu já conheço, né? Então, é na incerteza, na insegurança, no risco do que eu não conheço, é que eu vou conseguir um resultado diferente, né? O próprio Einstein tem essa frase Isso. que eu acho fantástica, né? Se você quer resultados diferentes, você vai ter que fazer alguma coisa diferente. Então, se eu vou só pelo que eu conheço, que o meu cérebro já conhece, eu vou acabar colhendo os mesmos resultados. Então, quando eu me abro a essa sabedoria do novo, né? E que eu não tenho certeza, eu não tenho segurança porque é novo, mas se eu estou aberta a correr riscos, né? De conhecer esse novo, que eu acredito que a gente consegue
tirar muitos aprendizados, com certeza, mas criar muitos movimentos. E com certeza mudar a nossa vida, seja em qualquer área. Ai, que lindo! E ó, a consonante expressividade falou aqui. O problema é que as pessoas decidem plantar e querem colher muito rapidamente. Eu acho que a gente pode falar sobre isso, né, Mari? O quanto as pessoas realmente Sim, são muito imediatistas. Acho que, ai, tomei a decisão hoje e minha vida ainda não mudou. Vamos falar sobre isso aí? O que que você acha disso? perfeito. Já me remeti a uma coisa que aconteceu na nossa geração, Clarinha, talvez você se identifique, né? Eu lembro a primeira vez que meu pai trouxe um computador para nossa casa. Primeiro que era um trambolho, né? Eu já era É. adolescente, sei lá, uns 12, 13 anos. E celular foi a mesma coisa. E a internet também. Primeiro veio o computador, depois veio a internet. Então, assim, eu queria entrar, na época era o ICQ, que era o canal de comunicação, né? É. E aí tinha um nome para aquilo que era Internet a discada. conexão. Isso, internet de escada. É, E ela era custosa para o nosso padrão de era. vida. Então, minha mãe, meu pai falava assim: olha, você vai entrar depois da meia-noite, que o pulso, lembrei a palavra, que o pulso é mais barato. Eu tinha Ou que no esperar final de até semana, né, meia-noite. Mari? Perfeito. E aí, a gente foi aprendendo a esperar as coisas. Então, a nossa geração ainda teve essa construção do esperar. Só que hoje a gente vive um momento que tem bebezinho pegando o celular e já faz movimento do touch, né? Onde Uhum. coisas são muito rápidas. Então, assim, a gente tá na geração Y, né? Que é uma geração muito mais dinâmica. E a gente vai ficando meio moldado ao meio, sendo influenciado pelo ambiente, né? Onde as coisas rápidas em querer as coisas mais rápidas, mas não é porque a internet consegue contribuir, eu acredito que até de uma forma positiva, né? Com toda essa Sim. velocidade, essa informação. Acho que se a gente não tivesse, por exemplo, a internet na pandemia, a gente teria vivido um caos muito maior. Mas a gente desaprendeu um pouco esse tempo, essa espera, né? E isso vem muito do autoconhecimento também, o quanto eu dou conta da minha resiliência, da minha espera, o tempo de maturação da natureza, de tudo, né? Ô Mari, eu super concordo com você nesse ponto. E, inclusive, você falando, eu lembro lá em casa, nós somos em três, né? Eu sou a caçula, tenho um irmão e uma irmã. E era assim, cada um tinha o seu momento de internet, a gente marcava no relógio, aí se um estava no horário do outro, era uma certa confusão. Se minha mãe pegasse o telefone, a internet caía. Era muito. Mas enfim, eu concordo com você por esse lado, mas eu também vejo a nossa geração muito imediatista, de querer. E aí eu vou até remeter algo que eu acredito que case com isso que a gente está falando, que é remeter a felicidade a um ponto final. Então é eu achar que eu preciso ter isso para ser feliz, eu preciso ter um cargo alto, eu preciso ter um salário bom, eu preciso ter um melhor emprego, eu preciso ter, só para ir eu ser feliz. Então eu acho que isso também tem a ver com essa quero isso logo. Só que as pessoas se enganam, né? Até porque a psicologia positiva já provou isso, já traz isso, que na verdade é o oposto. Não é não é o sol que gira em torno da Terra. Assim como não é a felicidade que gira em torno do sucesso, é o sucesso que gira em torno da felicidade. E, e aí eu acho que tem muito a ver com isso, esse imediatismo também. Então, sim, viemos de uma geração que a gente realmente fez muito sentido isso, aprendemos, tivemos que aprender a esperar. Não tinha opção, era tempo no relógio, lá em casa era um computador e uma internet, era agora é a vez do meu irmão, é a vez do meu irmão. E de fato, hoje, não existe isso mais. Mas por um outro lado, eu vejo até os meus colegas de faculdade passando muito por isso. Ai, eu faço e não consigo. Sei lá, comecei a dieta, você que veio dessa área. Comecei a dieta e, nossa, eu não emagreço. Ah, quanto tempo você tá fazendo dieta? Uma semana. Aí você fala. Então, Isso é muito real. e aí eu associo muito a isso, a essa busca frenética por algo que vai vir, sabe? Por aquela É, felicidade que fica lá do outro lado do ter. eu concordo muito, Clarinha. Acho que você pegou num ponto crucial mesmo, né? Talvez na minha expressão, foi como a gente começou a nossa adolescência, né? Porque eu vejo hoje, eu tenho um sobrinho de 11 anos, as crianças, quando a gente faz essa comparação de geração, eu já vejo que já é diferente, né? Mas não que a Sim. gente não tenha vivido isso. E eu vou ser sincera, eu lembro que quando eu terminei a faculdade, eu gostava, a primeira faculdade, né, na educação física, eu gostava muito da área acadêmica.
E eu me cobrava demais de entrar no mestrado, assim, na sequência, né? Então, assim, eu fiz um ano de cursinho para entrar numa faculdade pública. As minhas amigas entraram direto. Eu me cobrava porque eu já achava que eu já estava atrasada em relação a isso. Então, Sim. acho que a gente também teve esse outro lado, bem colocado, né? Que a gente também já começou a sofrer com essa cobrança do imediatismo de que é para ontem as coisas. E você me remeteu também, eu não sei se você conhece, tem um professor e filósofo que chama Clóvis Barros, você conhece? Sim. Ele tem Aham. uma palestra incrível, um TED dele, que ele fala isso, né? O quanto a gente vai colocando essa felicidade adiada. Então, o Sim. dia em que eu entrar na faculdade pública, aí o dia que eu sair da faculdade pública, mas o dia em que eu fizer o doutorado, ou o dia em que eu entrar numa grande empresa, ou o dia em que eu for para multinacional, em que eu me aposentar, o dia em que eu... E aí isso vai, né? Nunca tem fim. Então a gente tem que tomar cuidado com esse limiar do desejo que nos move, que é natural nosso e é importante, mas para que isso não seja o limite da felicidade, como você colocou. Eu Sim. concordo bastante com E você. isso que você trouxe foi até um podcast que eu ouvi dele também, que ele diz que desde quando nós somos pequenos, e aí ele contando, eu não lembro disso na minha vida, mas pode ser que tenha acontecido, era assim, ele chegava na primeira série, a professora falava, essa série é difícil, na segunda série que vai ser bom. E aí você ia pra segunda, chegava na segunda série, a professora falava, é na terceira série que você vai ver, vai ser demais. Então eu ficava sempre querendo. Aí chegava lá na série, era a felicidade novamente sendo adiada, né, o tempo inteiro, deixando ali para depois, para depois. E aí, Mari, eu queria falar em relação à decisão também. O quanto tomar Uhum. decisões no presente, né? Porque uma decisão ela é tomada agora. Se eu decido, eu entro em ação. O quanto tomar decisões no presente me faz alcançar essas coisas e me faz valorizar o presente. Peraí que eu acho que eu não consegui ser clara. É o seguinte, como tomar uma decisão, por exemplo, mais desafiadora? Vou fazer uma transição de carreira, ou Uhum. terminar um relacionamento, ou pedir um aumento para o meu chefe, qualquer coisa que é um pouco mais desafiador. É esse desafio que, que está presente em tomar uma decisão desafiadora que me faz me sentir viva no presente. Sabe? Que me faz Sim. alcançar aquilo que eu quero, muito provavelmente ou não, né? E aí depende do resultado final. Mas no presente eu consigo me sentir viva exatamente por estar fazendo aquela decisão, por ter decidido assumir aquele risco. Agora eu consegui ser clara? Não, acredito que sim. Não, eu entendi muito o que você falou. Pegando o gancho da fala anterior, né? Essa coisa da gente colocar a felicidade num teto muito alto, num lugar inalcançável, né? Porque ela está sempre no futuro, a gente esquece de viver o presente, né? Então, é uma coisa que nos puxa para uma insatisfação, porque a partir do momento que a felicidade ela está no futuro, ela não está no presente. Então, isso alimenta muito a nossa insatisfação. E Sim. como você já trouxe também, né? A decisão ela gera um desgaste, a escolha, né? Isso gasta energia interna mesmo, né? Quando eu tomo uma decisão, eu paro de gastar energia para decidir. Então, isso, na nossa presença, ela também traz um estado de harmonia interna, não harmonia com a decisão, porque às vezes você tem que tomar uma decisão que nem sempre ela é prazerosa, mas ela é necessária ou ela é relevante para você por algum motivo. Então você também para de gastar energia, porque ficar clivado, que é uma palavra que a gente usa na psicanálise, é uma coisa que gasta muita energia. Então, fazer um balanço é importante. Se eu fico só fazendo balanço, isso me gasta, me demanda muito, né? Então, assim, quando eu faço a decisão, a presença, e me traz essa sensação de estar vivo, porque eu começo a entender que eu estou no controle da minha vida, né? Sou eu que estou escolhendo. Então volta para uma sensação, eu acho, de domínio mesmo. Sou eu que estou aqui, né? Não é a vida passando, sou eu que estou escolhendo a minha vida. Eu consegui responder? Super! Nossa, adorei, agregou demais. Ai, que Isso que bom. você trouxe no finalzinho, né? Não é a vida que está passando, sou eu que estou escolhendo a minha vida. Eu já ouvi algumas pessoas falando, e eu gosto muito de falar assim, quando a pessoa reclama da vida e fala, ai, que minha vida é difícil, por que que isso está acontecendo comigo? E aí eu reforço, não é a vida que está fazendo isso com você, é você que está fazendo isso com sua vida, né? Exatamente. E é difícil a gente entender essa posição, né? Porque a nossa tendência é terceirizar como ser humano. Porque a gente nasce
a nossa espécie, ela é muito dependente, né? Na primeira fase da vida. Então, assim, um bezerrinho, ele nasce, ele já fica em pé e é ele que vai até a teta da vaca. A gente precisa de outras pessoas para tudo, né? Então, assim, se eu fiz xixi ou cocô, eu preciso que alguém me troque. Se eu tô com frio, eu preciso que alguém me cubra. Se eu tô com fome, eu preciso que alguém me leve até o peito da minha mãe. Então, a gente é dependente. Então, primeiro, é necessário, mas a gente também precisa desaprender que são os outros que vão fazer sempre as coisas pra gente, né? Então, é um aprendizado essa autorresponsabilidade, né? E aí a gente tem várias gerações em relação a isso. Das pessoas que acabam entendendo isso mais cedo, outros que, né, são adultos fisicamente, mas ainda não aprenderam a se desvencilhar desses comportamentos, né? Mais infantis. Nossa, e é libertador assumir essa postura, né, Mari, de ser autorresponsável pela sua vida, pelas suas escolhas, pela comunicação, porque eu falo também bastante disso, da responsabilidade da comunicação. Então, é super libertador poder entender que, peraí, quando eu entendo a minha responsabilidade naquilo ali, eu consigo agir. Eu consigo ter Exato. ação para ou fazer diferente, ou repetir, se for algo positivo. Entende? Se não é as circunstâncias que estão fazendo isso comigo, eu consigo tomar a decisão mais assertiva. Não, perfeito. E eu acredito muito no que você falou. A liberdade, ela é interna, ela não é externa, né? Porque você pode ser aparentemente livre externamente, mas dentro de você, você pode estar presa a muitas outras coisas, a muitas crenças, né? Que são os nossos limites, o que a gente acaba Sim. criando. Então, realmente, quando a gente consegue entender de uma forma positiva e construtiva, né, essa questão de autorresponsabilidade, é até mais prazeroso, porque enquanto a minha vida, as minhas escolhas estão na mão do outro, eu não posso fazer nada. Cara, olha que Sim. triste isso. São as pessoas e as circunstâncias que vão definir a minha vida. Então, Exato. claro que eu vou ter que suar a camisa quando eu faço uma escolha, quando eu tomo uma decisão, mas tem um lado positivo e a gente precisa aprender a olhar para isso também. Poxa, então sou eu que escolho, né? Então, peraí, Exato. eu não tô aqui fadada, ó, a vida me levar, né? Eu brinco bastante, assim, eu uso uma expressão da síndrome Gabriela, da novela, que aí eu nasci Aham. assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Não, não vai morrer assim. Você É, pode e use isso de uma forma libertadora, né? Sou eu é. que escolho o caminho que eu quero. O Marshall Rosenberg, que é o sistematizador da comunicação não violenta, ele fala muito dessa autorresponsabilidade, sabe, Mari? E tem um exemplo que ele dá no livro, na verdade é uma frase, que ele vai dar alguns exemplos, e esse exemplo mexe muito comigo, porque é uma mãe que bate num filho porque ele corre pra rua. Aí essa mãe justifica assim: eu bati nele porque ele correu pra rua. E eu vou falar nós aqui, porque eu acredito que a maioria de nós, pelo menos, tendemos a fazer isso. Ah, não, bati nele porque ele fez isso. E quando eu faço isso, eu tiro a responsabilidade daquela atitude que foi minha. Porque, na verdade, se eu bati no meu filho, foi porque eu não controlei meu impulso de raiva. E sim, é uma raiva que foi gerada porque eu fiquei com medo de perder o meu filho se um carro passasse, por exemplo. Mas quando eu entendo que isso tudo sou eu posso, por exemplo, beleza, bati no meu filho porque eu não controlei o meu comportamento por causa dessa raiva, desse medo que surgiu em mim ao pensar em perder meu filho. Mas eu posso pedir desculpas. Eu posso depois chegar e falar: filho, a mamãe ficou desorientada. Ela adora o Marshall Rosenberg, eu também. Ah, ele também. Então, assim, quando eu assumo, inclusive, essa responsabilidade dessas ações, desses sentimentos, de tudo, né? E aí, eu fiz até um treinamento com uma dinamarquesa de comunicação não violenta e ela trouxe exatamente o porquê da culpa. Quando eu culpo o outro, eu bati em você porque você mereceu, porque você correu pra rua. O outro vai falar assim: poxa, tipo, né? Eu, além de ter quase, sei lá por que a criança correu pra rua. A gente precisa entender o que dá por trás. Mas, enfim, só porque nós entramos nesse ponto de autorresponsabilidade, e eu gostaria, inclusive, de reforçar que essas decisões do nosso dia a dia, seja bater em um filho, ou seja decisões de gritar com alguém, ou seja decisões de ficar calado em uma conversa, mas aquilo ali me frustrando por dentro, isso também são decisões que é responsabilidade sua. Perfeito.
Concordo muito, Clarinha. E você também trouxe um ponto importante, né? O que fez essa mãe, dentro desse exemplo, agir, né, ao ponto de bater, vem um medo, né, dentro Uhum. dela. Então, isso às vezes é inconsciente, né? Nem passou pelo consciente, foi muito mais instintivo do que propriamente racionalizado. Mas o bastante é essa questão de que, tá, se eu ganho essa consciência da autorresponsabilidade, imperativa, a que não é obediente, né? Eu coloco sempre para fora. Mas peraí, se a criança é Exato. imatura, está sobre os meus cuidados, talvez eu possa usar essa experiência para mudar a minha comunicação com ela. Então, Perfeito. filho, quando tá na rua, você tem que olhar antes de atravessar, pega na minha mão. Aí eu consigo, dentro dessa Perfeito. autorresponsabilidade, mudar a minha conduta, né? De outras filhas, a criança também vai criando os bloqueios dela. E por aí vira uma cascata, né? Mas eu acredito o quanto isso nos traz essa posição de autocontrole, mas ao mesmo tempo de tranquilidade, né? A Perfeito. responsabilidade, ela traz essa Ai, liberdade. deu uma travadinha bem aqui no final, Mari. Você tá me ouvindo? Voltou. Eu tô te ouvindo, mas você tá paradinha na tela, mas vou continuar falando. Só porque, na verdade, a gente já tá quase acabando aqui, né? Isso que Tá dando você uma trouxe oscilada. é, é super importante, porque assim, nós somos seres completos, né? Eu não sou a Clara mãe, Clara esposa, Clara profissional, Clara estudante, não, eu sou a Clara que tem todos esses papéis. E quando eu não exerço um papel com autorresponsabilidade na minha vida como esposa, eu também não vou exercer esse papel com autorresponsabilidade na minha vida como profissional. Eu também não vou exercer. Então, por mais que seja. Olha só, gente, a gente saiu de decisões, estamos falando de autorresponsabilidade, mas tem tudo a ver, tá, gente? Para vocês entenderem que isso. Exatamente. É por isso que eu gosto desse pilar da troca, porque é Faz assim todo mesmo, é um sentido. bate-papo. E porque são decisões. É importante ter essa autorresponsabilidade para entender que tudo. E se eu não tenho essa noção dessa responsabilidade quando eu bato num filho, eu também não vou ter noção dessa responsabilidade quando eu entrego um relatório errado no meu trabalho. Aí eu vou falar, não, meu chefe que não explicou Perfeito. direito. Não, é fulano que me passou a informação errada. Então eu vivo sempre em um mundo onde tudo tem controle sobre mim. A culpa é sempre do outro, eu não posso fazer nada a respeito, porque eu sou perfeita, eu não erro, eu só bati porque ele correu, eu só errei o relatório porque ele errou, eu não. E aí eu vivo nessa vida onde a vida controla os meus resultados, ao invés de eu ter decisões mais assertivas e ter melhores relacionamentos, uma melhor carreira que traga mais sentido, inclusive, né, Mari? Assim, de fazer ou não uma transição, que foi até o início da nossa fala aqui. Enfim. Eu concordo muito, Clarinha. Acho que você tocou num ponto que eu considero muito importante, que eu tenho trabalhado muito para consciência, né? Que eu, filha, eu não sou a Clara profissional, eu sou a Clara que tem uma composição, como eu me relaciono, né? Então eu tenho esse papel, mas esses papéis me integram, eu sou tudo. E às vezes, quando eu faço uma escolha, eu interfiro nesses papéis, né? Por exemplo, eu posso fazer uma escolha de mudar de cidade por um trabalho Sim. positivo ou negativo. Mas os meus pais eu vou sentir isso na minha relação, no convívio que não vai mais existir. Então, quando eu consigo entender eu também dimensiono melhor as minhas expectativas e as minhas frustrações, né? Porque não que eu tenha que ceder aos meus pais, não é isso, mas eu sei que esse lado vai afetar. Então, a mesma coisa como terminar um relacionamento ou aceitar uma proposta de emprego, né? Então, o que isso impacta nas outras áreas da minha vida? E às vezes é aí que a gente não quer perder. Eu quero um emprego novo, que eu vou Sim. ganhar melhor, mas eu não quero mudar de cidades. Porque a gente não percebe nem a autorresponsabilidade e nem o impacto nas nossas várias áreas. E tem um professor
um psicanalista que ele fala isso, né? A gente fantasia e floreia muito isso de que a vida é um equilíbrio. Na verdade, o equilíbrio ele é o desequilíbrio. Porque não tem uma homeostase em todas as áreas da vida ao mesmo tempo, né? Então, assim, na início de carreira ou transição de carreira, você vai ter uma demanda profissional maior do que quando você já está numa fase de estabilidade. Então, se eu estou usando a maior parte do meu tempo escolhendo fazer essa decisão, né, de trabalhar agora, de mudar a minha carreira, eu não vou ter tanto tempo para as outras áreas, seja para o meu lazer, seja para outras atividades. Não que elas não possam existir, né? Mas eu tenho que entender que nessa fase eu tenho sinceramente, e aí eu acabo tendo tempo livre para minha família, para os meus filhos. Então, quando eu começo a dimensionar isso, eu paro de me cobrar. E eu posso trabalhar, né, a união desse seu tema, que é a comunicação. Se eu estou conseguindo visualizar isso, né, que agora eu estou numa fase de canalizar minha energia, o meu tempo em prol do meu trabalho, eu posso comunicar isso para minha família, né? Perfeito. De uma forma clara. Olha, eu não, mas eu só não estou tão presente por uma escolha. E dentro disso, né, Mari? Dentro dessa sua comunicação clara com a sua família. Voltou? Eu ia falar o Voltou. seguinte, não, estou falando o seguinte, dentro dessa sua comunicação clara com a sua família, entra a decisão, a escolha de falar, né? E entra também buscar o equilíbrio nesse desequilíbrio. Porque como eu posso, tá, beleza, eu entendo que tá desequilibrado, eu entendo que agora o meu foco vai ser maior aqui, mas como eu posso fazer para que isso não, que as outras áreas não sofram tanto impacto? Então eu posso conversar, eu posso explicar para as pessoas as escolhas que eu estou fazendo. E a Perfeito, consonante, Clarinha. Muito. ela comentou aqui, ou pior, as pessoas podem falar, eu escolho isso por nós. Eu acho isso o máximo, gente. As pessoas falam, não, eu escolho isso pra gente porque é melhor. Eu fico, oi? Como assim, né? Mas você falou assim? um Você ponto sabe que que eu é acho melhor? super importante, que é isso, né? Buscar o equilíbrio no desequilíbrio é eu entender que eu vou ter uma demanda diferente para uma área ou para outra, mas que eu também não estou fadada a ser escrava dessa escolha. Eu posso dançar Perfeito. as melhores opções. Então eu que vim da área da saúde, que gosto, acredito e prezo por isso, por exemplo, por exercício. Eu já tive fases da minha vida que eu conseguia fazer exercício todos os dias, 6 vezes por semana. E agora eu não estou tendo tempo para fazer 6 vezes por semana. Isso não quer dizer que eu não vou mais fazer exercício. Talvez eu não estou dentro do que eu entendo como ideal, mas eu também não preciso por outro extremo de abrir mão. Eu posso encontrar meio do caminho. Não dá 6, mas dá 3, né? Isso serve para todas as escolhas, né? Alimentação. Mas eu tenho dificuldade em abrir mão. Mas eu não posso diminuir? Tá bom, eu não vou abrir mão, mas eu vou reduzir, né? Então, acho que é aí que a gente vai encontrando esse suposto equilíbrio ao longo das nossas escolhas. Mari, amei falar com você. Nossa, eu Que gostei delícia, muito, Clarinha. assim, Também adorei. Muito obrigada pelo convite, viu? Eu gosto muito desse quadro, vou falar novamente, falei isso algumas vezes, eu gosto muito porque eu aprendo muito mesmo, assim, verdade, eu tô aqui para aprender e eu deixo isso muito claro, eu acabo contribuindo também, porque é a troca, é o que eu acredito que é a troca que faz que os dois lados aprender, né, de uma forma ou de outra. Então, eu amei demais, amei muito, foi muito bom. Falamos, nos aprofundamos bastante em decisões, né? Porque, enfim, para mim ficou parecendo que falamos de todos os impactos que a decisão e que tudo é decisão, enfim. Exato. Quero agradecer de verdade, Mari. Com certeza. Muito Clarinha, obrigada eu que agradeço a tempo. oportunidade. Acho que deu um delayzinho. Eu não sei agora. Eu que agradeço, Clarinha. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você. Só por compartilhar dos meus conhecimentos, mas como você disse, eu também estou aprendendo muito.
na nossa vida, mas principalmente com as pessoas, é uma coisa extremamente positiva. Então, já reforço o convite agora para a gente fazer o inverso, para agora no meu canal, para a gente continuar esse bate-papo. Então, muito obrigada. Eu espero ter contribuído. Mas eu acho que você viu, né? Se alguém fez alguma consideração, assim, a gente não deixa nada para trás. Não, quem conversou, quem trocou aqui bastante com a gente foi a consonante expressividade. Consonante expressividade, me conta como que você chama? Tô aqui te chamando pelo nome do Instagram. Ela falou, obrigada a vocês, boas reflexões. Agora, só fazer um comentáriozinho aqui pra gente fechar, Mari, como é engraçado, né? A internet falhou várias vezes, deu umas paradas, aí eu ouvia uma parte, o início da palavra e o final, e aí eu mesmo juntava. E como que essas coisas que nós não controlamos podem nos impactar se deixarmos, né? Exatamente. Eu acho que você falou um ponto crucial, né? A gente poderia ter desistido da live, né? E não continuar, ou fazer o melhor que a gente pôde nas condições que a gente tem, né? Ah, tá Exato. oscilando, então vamos lidar da melhor forma possível com isso. É uma escolha. Exatamente, é uma escolha. Tereza, Fantástico. presente. Que bom que você está aí, Tereza. Obrigada pelas contribuições. Mari, então, novamente, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada. Quer dar um recadinho final aí, Mari? Sei lá, uma frase de impacto para fechar. Eu queria agradecer todo mundo que esteve presente aqui, que interagiu, que compartilhou, a Tereza, né? Como você mesmo falou. Agradecer a oportunidade. E Clarinha, eu acredito que a gente entrar num caminho que não tem fim, que é da gente se conhecer. Quanto mais a gente vai trabalhando a nossa percepção de quem a gente é, de criar cenários diferentes nas nossas escolhas, seja para a gente se comunicar de uma forma diferente, seja para mudar os comportamentos, né? Ou principalmente, na verdade, os resultados que a gente colhe. São eles que dizem muito do que a gente precisa mudar, né? Então, meu recado é trabalhar o autoconhecimento. Perfeito, Mari. Amei. A Araceli tá aí também. A Araceli é minha aluna. Adorei as reflexões. Obrigada. Obrigada pela presença, Araceli. Mari, um beijo Muito grande. obrigada. Então, e a gente se vê semana que vem, não é? A nossa lá no seu Insta? Isso. Eu Então, vou tá mandar bom. lá direitinho para você a data para a gente convidar o pessoal também.